Casa hoje. Aqui tá um tempo bem nublado também. Aqui tá saindo água com força. Então, pessoal, em primeiro lugar, né, quero justificar minha ausência ontem. Aqui em casa começou uma chuva. A Natália até sabe, né? Natália mora aqui na cidade também. E foi uma chuva muito boa, teve um vento. E aqui em casa acabou a energia. Não foi em toda a cidade. Aqui nós temos três fases. E a fase aqui de casa ontem ela resolveu cair. Então ela voltou, era mais ou menos 2 horas da manhã. E aí eu fiquei sem energia. O que acontece? Quando eu estou sem energia, eu tenho um notebook, eu consigo ligar o meu notebook e eu consigo conectar o meu telefone na rede de dados móveis. Mas para fazer essa reunião aqui via Meet, a rede de dados móveis ela não é suficiente para fazer essa transmissão. Então eu consigo ligar o meu computador, consigo às vezes mandar algumas mensagens no WhatsApp, porém eu não consigo ministrar a aula, né, sem energia, exatamente por conta dessa carga de internet que eu preciso para estar ministrando as aulas. Aqui eu estou conectado com o meu computador, meu smartphone, e aí eu preciso de um tanto mais aí de internet. E outra questão de iluminação, né? Estava tudo escuro aqui, não dava para ministrar a aula, por mais que eu quisesse. Então, né, já deixo aí justificado porque nós não ministramos a aula no dia de ontem. Mas eu deixei para vocês uma apostila para vocês estarem lendo, creio que vocês leram. E aí a gente vai estar discutindo o assunto da primeira apostila hoje. Basicamente são assuntos bem semelhantes, né? Tudo vai falar de fluxo de caixa. E aí a gente vai falar um pouco sobre a primeira planilha hoje. Não sei se a gente vai conseguir terminar ela toda hoje. Se a gente não conseguir, a gente conclui amanhã. E posteriormente a gente vai falar dessa outra que eu enviei para vocês no dia de ontem. Bom, hoje é a nossa terceira aula, hoje dia 23 do 11, dia 23 do 11 de 2022. Vamos iniciar a nossa terceira aula, ou aula de número 3. Vou compartilhar com vocês a minha tela para nós estarmos aqui dando início à nossa aula. E chuva que a chuva tá vindo ali, viu, gente? Tomara que hoje não aconteça nenhum imprevisto. Quando a gente ministra aulas online, pode acontecer, tá? A gente às vezes um dia ou outro acontece um imprevisto e a gente acaba não conseguindo. Mas é muito difícil também, né? É muito raro isso acontecer. Acredito eu que nesse tempo aí de 2 anos, quase 2 anos aí ministrando cursos online, eu tive problemas uma vez ou duas com a questão de energia. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Bom, creio eu que vocês leram, né, essa apostila, fluxo de caixa. A gente vai estar conversando aqui hoje. A qualquer momento, se você desejar fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade, pode se manifestar. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Fluxo de caixa é um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisão sobre situação financeira da empresa. Primeiro ponto, né, que nós vamos destacar é que para que serve esse fluxo de caixa? Então ele é um instrumento, né, um instrumento de controle, e eu preciso dele no momento em que eu preciso tomar decisões concernente à empresa. Então é das partes mais importantes desse fluxo de caixa. Todo empresário, antes de tomar qualquer decisão para a empresa dele,
ele precisa verificar o fluxo de caixa e saber se existe ali, entre aspas, dinheiro suficiente para ele fazer um determinado investimento, certo? Se a empresa não tem aqui no caixa, se a empresa não tem caixa para fazer investimento, então eu preciso esperar. Ou eu preciso fazer um financiamento, ou eu preciso pegar um dinheiro emprestado, ou se a minha empresa é uma empresa grande, nós podemos. Existem empresas que estão no mercado financeiro que recebem, né, dinheiro de ações ou de investidores, pessoas que querem investir no negócio. Aí eu tenho esses dinheiros, essas entradas de investidores. No caso das empresas menores, a gente não vai ter isso. Pode ser que tenha alguém interessado em investir na minha empresa. Existem muitas pessoas interessadas em investir em empresas. Se ele vê que uma empresa pode ser lucrativa e ter um resultado financeiro positivamente, ele pode chegar e falar para o cara: olha, eu vou investir na sua empresa, eu vou investir 1 milhão na sua empresa e consequentemente, você vai me dar 30% dos lucros por X tempo, tipo, por 10 anos, 20 anos. Faz esse tipo de negociação, faz um contrato, o cara investe ali na empresa. Digamos que o cara investiu 1 milhão e ao longo desses 10 anos ele vai tirar ali 3, 4 milhões daquela empresa. Então todo investidor ele investe para ter retorno. Agora voltando aqui para a questão do fluxo de caixa. Se a empresa é uma empresa de tamanho médio ou pequeno, elas sofrem mais com essa questão do caixa. As empresas maiores, geralmente, elas têm um capital de giro maior, elas têm opções de pegarem financiamentos em bancos, né? Assim, tem mais facilidades, por exemplo, de entrar no BNDES, de conseguir um financiamento para poder bancar ali ou para fazer alguns investimentos. As empresas menores, elas sofrem com isso, porque dificilmente elas conseguem dinheiro, né, para poder trabalhar. E quando consegue, às vezes os juros são muito altos. E aí ela fica em dificuldade. Então, a gente sabe que a vida para o empreendedor não é muito fácil, né? É um pouco assim delicado, um pouco difícil. Ele precisa trabalhar muito para ele poder sobreviver no mercado financeiro, ou para ele conseguir sobreviver no mercado aí, nessa concorrência, né, que muitas vezes até é desleal as empresas maiores com as menores. Mas existe aí então esse tal de fluxo de caixa. E se o empresário tiver ali um controle sobre o fluxo de caixa da empresa dele, ele vai sim sobressair nesse mercado. A empresa ela precisa ser muito bem organizada para ela poder sobreviver. O cara tem que saber comprar, o cara tem que colocar uma margem de venda ali que ele vai conseguir concorrer. Talvez ele não vai concorrer com aquelas empresas maiores, mas ele tem que tentar concorrer pelo menos com as empresas que é do mesmo padrão dele, né, que estão ali no mesmo padrão dele. Então ele precisa conseguir bons fornecedores ali onde ele consegue negociar preços melhores, certo? Tá tudo beleza aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então tá, vamos para frente. O fluxo de caixa ele é muito importante, né? É aonde eu vou verificar se existe dinheiro para eu fazer investimentos. As oportunidades vêm. Por exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu tenho vários fornecedores. Digamos que a minha empresa é uma empresa de cortinas, toldos, persianas, colchas, tapetes, enfim, almofadas. E aí eu trabalho nessa ramificação. E eu tenho vários fornecedores que me vendem tecido, que me vendem as cortinas, né, que fazem as cortinas para mim. Tenho fornecedores que me enviam a parte de linhas. Eu tenho os fornecedores que me enviam a parte dos ilhós, dos varões, que é utilizado para montar essas cortinas. E de repente um desses meus fornecedores, né, tem lá 10 cortinas, 10 persianas, né, horizontais, que foram confeccionadas erradas, né, numa medida ali, digamos que era para ser confeccionada de 2 por 2, né, de 2 metros na vertical, por 2 na horizontal. Só que essas cortinas foram fabricadas ali 1,5 metro na horizontal, né, por
1,30 m na vertical. E aí o que vai acontecer? Aí o cara, dono da empresa, vai me ligar, olha, eu tenho 10 cortinas aqui e eu estou vendendo elas pela 50% de desconto. Você não tem interesse de me comprar para você revender? De repente você tem algum cliente que precisa de algumas cortinas nessa medida. Eu vou analisar se é uma proposta boa, se a medida que ele está me passando é boa, né? É lógico que eu estou falando de alguns dados técnicos aqui, porque eu entendo bem da área, mas o mais importante para vocês é entenderem a proposta. Existe uma proposta, né, onde eu vou ter ali 50% de desconto, então a proposta é muito boa. Digamos que eu vou pagar metade do valor que eu ia pagar nessas cortinas e eu tenho ali a chance, né, de ganhar ali um bom dinheiro nessas cortinas. Aí eu vou analisar, é lógico que toda proposta devem ser analisadas, tá? Existem fornecedores que são bons e existem fornecedores que não são bons. Eles se fingem de ser amigos unicamente para te empurrar uma mercadoria que está encalhada lá no setor de venda deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas existem propostas e essas propostas devem ser analisadas. Digamos que eu analisei, a proposta do cara é boa, as medidas são boas e eu decido comprar essas cortinas, só que ele já passa de cara, olha, o valor tem que ser à vista. Eu preciso que você me paga, de hoje até amanhã você tem que depositar o dinheiro. Tá, eu quero comprar, digamos que vai ficar aqui, são 10, uma média aí de R$ 400 cada uma, então se são 10 vai dar R$ 4.000. Então eu preciso de R$ 4.000 para comprar. Digamos que eu estou comprando pela metade do preço, elas seriam 800. Então eu estou comprando por 400 e eu vou vender por 1.000, porque eu tenho a margem de lucro, certo? Então eu vou comprar aqui, vou pagar 4.000 e vou vender consequentemente por R$ 10.000. Então vai dar para eu tirar aqui os impostos e vai me sobrar aqui uma média de uns R$ 4.000 livre. É um negócio bom, analisei. Mas agora, como que eu faço para comprar? O que eu preciso para comprar? Do dinheiro. E aí, como que eu faço para saber se eu tenho dinheiro ou não? Eu vou verificar como que está o meu fluxo de caixa. Eu vou verificar como que está as minhas contas. Imagina um empresário que tem uma empresa aí com 5.000 itens, né? E o cara vende ali 100 mil, 200 mil, 50 mil, né, todos os dias. Imagina se ele vai ter um controle na cabeça. Se eu vendesse tipo 10 tipos de mercadoria, só aquelas 10 mercadorias, talvez seria muito fácil eu controlar na minha cabeça, fazer um fluxo ali no caderno, na cabeça e daria tudo certo. Mas, por exemplo, o cara que tem ali 10 mil mercadorias, 5 mil mercadorias e tem ali uma rotatividade muito grande dessas mercadorias, ele não vai conseguir nunca, né, de cabeça guardar isso daí. Aí ele vai aonde? No fluxo de caixa. Aí ele vai analisar as contas a pagar e ele vai analisar as entradas que ele tem. Aí ele faz uma análise das entradas. Digamos que o saldo dele lá embaixo, né, o saldo positivo dele lá está R$ 20.000. O saldo positivo do fluxo de caixa dele é 20 mil. Então, automaticamente aqui, ele já vai ter condição. Kellen, pode falar, você levanta a mão? Professor, então não necessariamente precisa de colocar nome de produto, precisa de, para fazer um fluxo de caixa, só ter os valores, por exemplo? Então, Kellen, a gente precisa dos nomes todos especificados, né? Aqui nessa planilha mais abaixo, eu vou descer aqui um pouquinho para você ver. Nós temos, talvez não necessariamente especificado assim detalhadinho, mas a gente tem que ter, por exemplo, nós temos aqui, ó, venda à vista. Então, eu não preciso talvez detalhar, eu vendi um sabonete, um sabão em pó. Imagina o cara que tem 10 mil itens e ele vende ali 2.000, 3.000 itens por dia. Se ele fosse analisar item por item, ele talvez perderia ali 2, 3 horas analisando item por item. Então ele vai lá no valor total das vendas do dia.
Então, se ele vendeu ali, no caso aqui, nós temos aqui no cantinho aqui, venda à vista. Então, ele vendeu aqui o 1.800. Aí nós temos aqui duplicatas a receber, 510. Cheques, né, pré-datados aqui também para receber, R$ 400. Então, nós temos aqui o total de entrada de 2.710. Então, eu não vou no fluxo de caixa aqui, para mim que sou gestor, para eu analisar o que eu tenho de entrada e saída, não necessariamente eu preciso mensurar isso daqui item por item. É lógico que quando a gente tem, por exemplo, o supermercado, e na planilha de vendas deste supermercado, vai aparecer os valores totais lá embaixo e vai aparecer os itens que foram vendidos, exatamente para controle de estoque. Então, para controle de estoque, toda vez que uma mercadoria sai, ela sai do estoque. Então, a gente tem um sistema integrado já no computador, ele faz todo esse procedimento, eu não preciso fazer isso manual. Né? As grandes empresas têm, né, tem aí o sistema já instalado e esse sistema faz tudo, né? Uma vez que essa mercadoria já está cadastrada no sistema, o próprio sistema dá baixa e o próprio sistema já vai gerando ali as receitas. Eu não preciso, por exemplo, analisar item por item. Eu posso ir aqui no valor total das entradas, das saídas, das despesas que eu vou ter, para eu saber se eu tenho caixa livre ou não. É porque, assim, por exemplo, porque eu tenho meu próprio negócio, né? Eu tenho um salão. Aí eu tenho dificuldade sobre fazer esse fluxo de caixa. Porque é tipo assim, você vai fazer várias funções. É igual unha, sobrancelha, cabelo, e acaba tendo muito coisinha. E eu não tenho um computador. Eu acho um pouco difícil de manter, sabe? Por ser só eu para fazer tudo. Aí eu não sei como fazer essa planilhazinha para poder ter um controle do que vai faltar, porque acaba que eu sei o que vai faltar só quando a cliente chega e pede aquele produto, por exemplo, quer fazer aquilo lá, ou, por exemplo, uma descoloração. Aí eu já falo que eu não estou fazendo no momento, porque eu olhei e não tem mercadoria, sabe? Porque eu estava mexendo muito em outras e acabei deixando aquela em déficit. Então eu queria ter um controle sobre isso e sem precisar de estar vendo produto todo dia. Interessante isso. Ó, a dica que eu te dou, você não tem um computador para elaborar uma planilha, certo? O que a gente pode fazer? Você pode fazer uma planilha com todos os produtos que você gasta, todos os produtos. E aí você vai colocar, no caso, o estoque desses produtos. E aí você vai imprimir essa planilha em uma lan house, né? Aí você vai ter essa planilha impressa. Aí você vai colocar lá de forma manual, por exemplo, os produtos que você usa. Eu tenho no estoque tipo 10 unidades. Todas as vezes que você usar uma dessas unidades, você vai lá e dá baixa naquela que você utilizou. E aí você dá uma verificada todos os dias pela manhã no seu estoque ali naquela planilha. Como que está meu estoque com os produtos que eu tenho? E aí você dá uma avaliada naquela planilha ali que você tem manual e aí você vai saber se você tem no estoque ou não. Aí então não tem necessariamente talvez que você olhar o seu estoque todos os dias. Se você olhar na planilha e você fazer ali o controle certinho na planilha, você não vai ter problema com isso. Você sempre vai ter esse produto à sua disposição. Bom seria no computador. Você fazeria uma planilha no Excel e colocaria, né, todos os produtos que você usa, colocaria ali no caso a quantidade que você tem, toda vez que você utilizasse, você ia lá dava baixa. E aí você pode colocar também a questão dos valores de compra de cada produto desse, né, que é as despesas que você tem, para você também fazer um controle das suas despesas, por exemplo, das entradas e das despesas que você tem, para você comparar, né, como que tá as suas entradas e saídas, o que você está comprando, o que você está gastando e o que você está ganhando em contrapartida. Então, o que você está ganhando nos produtos e o que você está ganhando de mão de obra, para no final você saber se você está tendo lucro ou prejuízos, quanto você está tendo de lucro e quanto você está tendo de prejuízo. Fica mais fácil. Entendi, mas
vai explicar, no curso vai explicar como a gente faz isso no Excel Sim, ou a não? gente vai fazer, aqui nas próximas aulas, a gente vai fazer. Eu vou fazer a planilha para vocês verem. Eu vou desenvolver a planilha aqui, eu até mando para vocês se vocês quiserem essa planilha depois pré-formatada. E vocês vão aprender como que faz aqui na prática. A gente vai fazer aqui ao vivo e a cores. Não é possível fazer no celular também, não? Olha, é possível, mas é meio chatinho, porque você tem. Eu particularmente não gosto de fazer essas planilhas no Excel no celular, porque o meu dedo é um pouco grande, então sempre está pegando na linha de baixo, na linha de cima e acaba também a questão das fórmulas para colocar as fórmulas. Ó, já tem a É, Joana que diz que é fácil. assim, eu tenho um computador do meu filho da escola. Aí quando a gente for aprender, aí eu vou tentar, mas aí tem que mexer no computador dele. Aí não pode ser ensino? Sim, a gente vai aqui trabalhando. Eu vou mostrar para vocês como que faz aqui na prática. É bem fácil, não é difícil não. E aí eu passo para vocês. Assistente virtual, ô Thaís, pode falar, Thaís. Agora você tem a oportunidade. Fala pra gente aí. Falar que eu tô aqui. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Fique à vontade, Thaís. Para isso, o que pode também estar fazendo é assim. Eu vou falar de uma forma que vai parecer assustador, mas pode contratar uma assistente virtual. Ela vai estar auxiliando justamente nesses quesitos que você precisa estar livre para estar atuando na produção. Você vai fazer um cabelo, você sabe que em média você gasta ali, vamos supor, porque essa parte eu não sei se eu sei esticar o meu cabelo. Enfim, só escovar o meu, lavar e enxaguar e pronto. Você vai gastar um tubo de oxigenada. Você já sabe, então, aquela progressiva, por exemplo, aquela descoloração naquele dia, de acordo com a sua agenda, você vai ter aquilo ali. Então, tendo uma planilha que vai ter de acordo, e comunicando com a sua assistente também que a sua agenda foi aquilo ali no dia, ela vai poder te avisar, olha, de acordo com os clientes que você atendeu e com o estoque que você tinha antes, você vai precisar de repor tais materiais. Nessa assistente virtual, gente, já vou fazer uma merchan, pode até estar procurando fornecedores locais para estar te auxiliando para entregar em suas mãos, por exemplo, uma oxigenada assim que você precisar. Ah, para amanhã você tem tantas clientes, vai precisar de duas, no estoque só tem uma. Já vamos pedir então para amanhã, já tem tudo prontinho. E amanhã é o gênio. Tá bom, Deixa eu te Parabéns. perguntar, Thaís. Aí, até mesmo fornecedores que a gente ainda não conhece, ela consegue fazer a ligação assim ou não? Consegue, a gente faz, por exemplo, assim, a cotação, vê o que você trabalha, as linhas mais famosas de shampoo, de progressivo e tudo mais, do que você também falar, olha, eu gosto de trabalhar isso daqui. Aqui na minha cidade tem a Biantom, por exemplo. Gosto muito de trabalhar com essa. A gente procura os fornecedores que atendem o local e eu te apresento. Tais orçamentos eu consegui, isso aqui te é interessante? Posso fechar então? Posso. E assim vai fazendo no meio de campo. É uma secretária, vamos dizer assim, só de forma virtual. E da mesma forma que está tendo o Meet aqui, pode também abrir a reunião, ficar cara a cara também, né? Vamos dizer assim, e conversar. A agenda de acordo com a sua agenda e com a agenda da sua assistente virtual. No caso, eu me candidato a ser sua parceira. O assistente virtual, ele é, na verdade, um microempreendedor também. Ele trabalha então como parceria. Você não vai ter um funcionário CLT. Vocês irão caminhar juntos. Na verdade é um MEI, né, Entendi, que faz então. ali uma parceria, Isso, trabalho independente, né? Na verdade não isso. existe nem, na verdade nem assim, é um contrato informal que vocês podem fazer, né, para Não, vocês. há um contrato que pode ser feito, sim, estabelecido com cláusulas legais, tudo bonitinho. Há um Hum, período de experiência, vamos dizer assim, porque tanto ela será minha cliente e eu seria parceira, a gente está avaliando se realmente casou, se teve aquele entrosamento, assim. Teve. A gente firma, então, o contrato. Pode ser um período, por exemplo, de 3 meses, depois prorroga. Sim. certinho. Então é interessante, né? É uma chance aí a mais. Obrigada, Thaís.
Muito bom, Thaís. Obrigado aí pelas informações. A Thaís já se candidatou, o número da Thaís está aí no grupo. De repente vocês podem trocar uma ideia depois, certo? Vou mandar no grupo assim, olha eu aqui, você vai saber que é eu. Muito bom, gente. Mais alguém deseja dar alguma sugestão, deseja falar, pode ficar à vontade. Isso é muito bom quando vocês participam, isso alegra muito meu coração. Quando o pessoal participa e a aula fica mais alegre. É interessante essa questão que a Thaís colocou pelo seguinte, geralmente as pessoas, no caso da Thaís, ela já tem um entrosamento com vários fornecedores, ela já conhece vários fornecedores. De repente você está pagando aí um valor num determinado produto, tipo R$100, e a Thaís, por conhecer vários fornecedores, vai conseguir esse mesmo produto para você por R$50. Então é muito interessante, porque ela já está nesse mercado, então ela já conhece os fornecedores, ela já conhece muita gente que trabalha e ela consegue isso para você. Né? Não que você não consiga, não é isso, mas ela, como já está no mercado, para ela, né, é uma ligação. Ela já liga e consegue esse produto. Às vezes no final do mês, os produtos que você gasta aí, você consegue economizar o que você vai pagar para a Thaís e consegue ainda economizar mais ainda. Né? Então é interessante fazer uma avaliação, é interessante conhecer a proposta, é interessante conversar, né? E de repente, né, vai que casa o negócio, vai que dá certo. Né? É uma oportunidade, uma chance. Mas voltando aqui para o nosso fluxo de caixa, eu vou estar ensinando vocês a fazer essas planilhas, para vocês controlar as entradas e saídas de vocês. Certo? Então vocês vão aprender a fazer isso também. E aqui quando a gente fala desse fluxo de caixa, ele é muito importante, gente, porque como eu estava falando lá, a questão das cortinas. O cara vai verificar se ele tem dinheiro em caixa para comprar aquelas cortinas, porque é uma oportunidade. É lógico, por exemplo, a Kelly trabalha com produtos ali de salão. E ela tem, digamos eu, vários fornecedores. De repente o fornecedor te liga e fala, olha, eu estou aqui com 30 pacotes aqui de água oxigenada e se você me comprar eles hoje eu te faço 50% de desconto. Aí você tem que analisar quanto tempo eu vou levar para gastar esse produto. Esse produto está próximo de vencer? Aí você tem que analisar se o produto está próximo de vencer, porque o fornecedor ele nunca vem com uma proposta assim excepcional se ele não tiver ali, né, com uma intenção de passar ali alguma coisa. Então a gente tem que entender isso, né? Por exemplo, eu conheci um cara e ele montou um supermercado, mas ele não tinha muita experiência no ramo. E aí o fornecedor chegava e falava, cara, eu tô lá com 3.000 latas de extrato de tomate de 250 gramas e eu preciso vender e eu tô fazendo uma promoção legal aqui, cara, tô vendendo aqui a 30%, com 30% de desconto, você quer comprar? E o camarada não tinha experiência, não, manda pra mim, eu quero. Comprava. Aí o cara vinha, olha, eu tô aqui com tantos... Tô com 2.000 sazons. Você que não quer comprar, eu te faço aqui 40%. Não, manda para mim. E de repente, o cara foi ficando, o cara do supermercado foi ficando sem dinheiro, porque o dinheiro que ele tinha, ele foi investindo ali nas promoções e esqueceu que ele tinha que repor todo o estoque do supermercado dele. E aí ele tinha o extrato de tomate, ele tinha sazon, ele tinha um estoque gigantesco de macarrão, mas estava faltando arroz, estava faltando feijão, porque ele não conseguiu repor o estoque, porque ele investiu todo o dinheiro na promoção que o fornecedor ali trouxe para ele naquele momento, e ele não pensou, então ele investiu o dinheiro em extrato de tomate, macarrão e sazon, e esqueceu que ele tinha que comprar o arroz, o feijão, entre outros itens. Então, aí o que acontece? O extrato não tem uma saída vantajosa. O macarrão não tem uma saída vantajosa. O sazon não tem uma saída vantajosa. O que acontece? O cara ficou em dificuldade. Os produtos começam a vencer na prateleira. É o que acontece. Porque ele não vai ter a saída para aqueles produtos.
Então ele empolgou no preço do produto, mas esqueceu de analisar qual era o tempo que ele ia gastar para vender aquele produto. Então é sempre, a gente precisa analisar. Todo negócio que é bom tem que ser analisado, principalmente os negócios que são bons demais. Desconfie de tudo, tá, gente? Desconfie de tudo, a gente tem que desconfiar. E a gente precisa analisar. Tem que ter muito controle, né? A Joana está dizendo aqui. Então a gente tem que analisar, a gente tem que ter cuidado. Os fornecedores estão ali, né? Os vendedores querem ganhar dinheiro, os vendedores querem sair de produtos que estão lá parados no estoque já há um bom tempo, está próximo de vender, tem que sair de lá de qualquer forma. Então os caras têm estratégia para poder vender esses produtos. E aí você, né, tem que analisar bastante para não entrar num problema aí sério. Mas uma vez que você analisou a proposta e ela é boa, aí sim você vai fazer uma análise lá no seu fluxo de caixa. Tenho contas a pagar? Quanto que eu tenho que pagar de contas? Aí eu faço uma análise. Tenho que pagar alguns fornecedores, tenho que pagar algumas contas, no caso de tenho que pagar funcionários, tenho que pagar energia, tenho que pagar o meu contador, tenho que pagar telefone. Bom, deixa eu ver aqui se vai sobrar um dinheiro. Como que está a minha projeção de vendas? Como que está o meu estoque? Né? E eu tenho que analisar tudo isso. E como que eu analiso isso? No fluxo de caixa. Certo? Então por isso que ele é tão importante. Alguma dúvida até aqui? Vamos seguir? Vamos para frente? Fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras, entradas e saídas de vendas, entradas e saídas de valores, melhor dizendo, de um dado período. Pode ser diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual e etc. É composto, né, dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de despesas, de saldo de aplicações e de todos os demais elementos que representam as movimentações de recursos financeiros da empresa. Então, quando eu falo de fluxo de caixa, está no fluxo de caixa as entradas, né, aqui no caso as entradas de vendas, no caso as movimentações financeiras que tinha entradas, saídas de valores, saldo de aplicações, contas a receber e etc. Mais abaixo vocês vão conhecer essa planilha um pouco mais detalhada. Sua grande utilidade é possibilitar a identificação das sobras e faltas no caixa, permitindo à empresa planejar melhor as suas ações futuras ou acompanhar o seu desempenho. Nós temos aí os caixas, né, ali que se abre pela manhã e fecha à tarde, todos os dias. Então, por exemplo, o colaborador ele chega, abre o caixa, ele começa ali com a quantidade de dinheiro ali no caixa, a R$300. Então entrou no caixa dele R$300 da empresa, que ele pega emprestado. E no final do dia a gente tem que fazer o fechamento. Aí a gente faz, né, ali um controle, tudo que saiu, tudo que foi pago, e a gente vê quanto que foi o saldo final e a gente confere o dinheiro e esse dinheiro é depositado ali no banco. E aí a gente fez o fechamento do fluxo de caixa no dia. E aí a gente faz um fechamento, né, diário, a gente faz um fechamento semanal, um fechamento mensal. E eu preciso também de um fechamento trimestral no caso de investimentos mais longos, ou se eu desejo fazer alguns investimentos. E esse fluxo de caixa ele anda junto com o orçamento. O orçamento é aquele que a gente faz, por exemplo, eu acho que vocês têm ouvido muito falar sobre orçamento nos últimos dias, né? Por exemplo, o governo sempre faz o orçamento, por exemplo, nós estamos com o orçamento pronto para o exercício do ano que vem. Então, no orçamento a gente coloca tudo que a gente vai gastar, as despesas que já estão programadas para gastar no próximo ano. É como se você tivesse uma empresa e você já controlasse ali todo o dinheiro da sua empresa e você já mais ou menos planejasse tudo que você vai gastar no ano que vem, com base no que foi gastado no ano passado. E aí esse orçamento,
ele precisa estar de acordo com o que você ganha. Por exemplo, se a sua empresa faturou R$ 1 milhão no ano de 2022, então você tem que fazer um orçamento de no máximo R$ 1 milhão para o ano de 2023. Se você fizer aqui um planejamento de investimento para 2 milhões, vai ultrapassar o teto, né, do investimento, que seria de 1 milhão, então 1 milhão a mais. E onde você vai conseguir esse dinheiro? Você vai ter que pegar dinheiro emprestado com um banco, né? Você não vai ter esse dinheiro para gastar. Então, mais ou menos, quando a gente fala de orçamento empresarial, isso é feito nas empresas maiores, no governo, nos estados, isso é feito. No caso das empresas menores, geralmente eles não utilizam esses orçamentos, até porque muitos, né, até desconhecem esses orçamentos. Mas existe alguns planejamentos ali, ainda que um pouco assim tímido, né? Aí o cara fala assim: não, no ano que vem eu quero aumentar uma sala, no ano que vem eu quero aumentar o meu estoque, no ano que vem eu quero crescer o meu supermercado para ele ficar um pouco maior. Bom, isso já é uma programação ou uma projeção do que ele quer fazer no ano que vem. Para ele fazer isso, ele vai precisar de quê? De dinheiro. E onde ele vai conseguir esse recurso? Pode ser do fechamento anual, ele fecha ali todo o balanço do comércio dele, ele vê quanto que ele conseguiu ali no final do ano e ele pode fazer um investimento no ano que vem. Ou ele pode conseguir aí um financiamento para ampliar ali o seu comércio. Mas tem que ter o cash, né? Tem que ter o capital. E tudo isso é feito com base no fluxo de caixa, gente. Interessante, né? Fluxo de caixa, tudo que entra, tudo que sai, tem que ser calculado, né? Tem que ser somado, e aí a gente vê o que tem, o que não tem, se dá para fazer o investimento, se não dá para fazer o investimento. E na nossa vida pessoal não é muito diferente, né? A gente fala assim: não, o ano que vem eu quero ampliar minha casa, eu quero fazer uma reforma. E aí você já começa a juntar dinheiro esse ano. Vou começar a juntar R$100, R$50, R$30 aqui, para quando chegar no ano que vem eu vou gastar R$20 mil, ou seja, você já está fazendo o orçamento para o ano que vem. Eu vou gastar R$20 mil no ano que vem com essa reforma. Então, além das minhas despesas que eu já tenho, eu tenho que ter os 20 mil que eu quero gastar no ano que vem da minha reforma. Então você já vai fazendo essa projeção, já vai juntando esse dinheiro para gastar lá no ano que vem. Nas empresas não é muito diferente, então é mais ou menos dessa forma. E aí eu preciso, só que na empresa tem o tal do fluxo de caixa, que é tudo que você vende, tudo que você compra, e aí está tudo registrado ali. Contas a receber, contas a pagar, e no final do mês a gente faz um fechamento. É um ciclo, exatamente, Thaís. Tudo é um ciclo, o negócio, né, vai girando. Bom, vamos aqui então. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? Podemos dar continuidade. Então vamos lá. Em uma empresa, o recomendável é que o período de acompanhamento seja diário. Entretanto, dependendo da movimentação financeira, poderá utilizar períodos mais longos, semanais, quinzenal e até mensal. Em períodos menores, o acompanhamento é mais eficiente, possibilitando o ajuste das finanças em caso de contingências. Por outro lado, requer um pouco mais de esforço, né, de acompanhamento. Bom, quando a gente fala desse acompanhamento, por que a importância de se acompanhar isso todos os dias? Digamos que você tinha uma projeção de vendas, que é aquela expectativa de venda de R$5 mil, né? Eu tenho esperança aqui de vender R$5 mil aqui hoje no dia 22. Por que a minha esperança era vender os R$5 mil? Porque eu tinha alguns boletos para pagar, eu tinha funcionários para pagar. Vai chegando no final do mês eu tenho que pagar 13º dos funcionários. E aí a coisa vai ficando apertada. Então a esperança é vender os R$5 mil. Mas chega no final do dia, eu só vendi
R$ 3.000. Gente, isso aqui, pro comerciante, é o fim do mundo. O cara fica desesperado. E aí, se ele estiver acompanhando esse fluxo de caixa diariamente, um profissional dedicado, acompanhando, sabendo ali como estão as finanças da empresa dele, ele vai tomar algumas atitudes para melhorar isso aqui. Aí você fala, mas como? Não existe aí, né, as promoções. Aí todo mundo vai falar, nossa, tá na promoção e tal. Vamos aproveitar a promoção. De repente o cara faz uma promoção e muita gente pensa que o cara tá fazendo promoção porque, né, as coisas tá tudo boa, o cara tá com rio de dinheiro e tá fazendo promoção porque tá sobrando. Não. O cara tá fazendo promoção porque tá apertado, ele tá no sufoco, ele tá precisando de dinheiro. E aí ele começa a fazer algumas promoções para ver se entra dinheiro no caixa, certo? Então, basicamente é por aí. E aí o cara faz ali uma promoção e às vezes no final do dia ele surpreende. Ele queria vender 5.000, vendeu 7. Aí é muito bom, o cara termina o dia feliz da vida, encerra as promoções. Então, o cara tem que estar de olho, ele tem que estar atento. Se você tira o olho do seu fluxo de caixa e não observa assim, as contas, eu já me deparei com isso demais. Comerciantes, principalmente comerciantes que estão iniciando, né, na carreira empreendedora. E aí o cara tem um boleto para pagar. Um amigo meu aqui mesmo, esses dias, coitado, fiquei com dó do cara. O cara pagou quase R$ 2.000 por conta de boletos, né? Ele não ficou assim atento à questão dos pagamentos dos boletos. E aí chegou o momento de pagar o boleto, ele não tinha dinheiro no caixa. Porque ele comprou outras coisas, ou porque desviou o dinheiro para outras finalidades, e aí no momento de pagar o boleto bancário que ele precisava pagar de uma compra que ele fez, ele não tinha o dinheiro em caixa. E aí a multa por não pagar no dia era de mais ou menos uns R$ 300, e mais juros diários. E aí ele não conseguiu pagar isso no prazo de 10 dias, que era o tempo hábil para ser pago, e aí isso foi para protesto, e aí o negócio aumentou ainda mais. Então o cara quer chorar, o cara que entra quase em desespero, porque ele vai ter que desembolsar ali quase R$ 2.000 a mais para poder eliminar aquele problema. Então, toda empresa, todo empreendedor, ele tem que estar de olho no fluxo de caixa, principalmente os boletos, né, de fornecedores. Compra lá com 30 dias e aí ele tem que pagar esses boletos em dias, porque se ele não paga, deixa para pagar no dia seguinte ao vencimento, já vem a multa, já vem os juros, e aí ele tem, né, que estar atento a esse fluxo de caixa para que isso não aconteça, certo? Diariamente. O interessante é ficar de olho diariamente, né? Sempre ter uma pessoa ali observando. Geralmente as grandes empresas ou média, né? Sempre tem uma pessoa que fica de olho no fluxo de caixa, fica de olho nas contas a pagar, para não ter esses problemas. De uma forma ou de outra, um controle de fluxo de caixa bem feito é uma grande ferramenta para lidar com situações de alto custo de crédito, taxa de juros elevadas, redução do faturamento e outros fantasmas que roubam o empreendimento. Altas taxas de juros ou taxas de juros elevadas. Isso aqui é muito importante. Cartão de crédito, né? Se você compra no cartão de crédito, aí vence o boleto e você não paga, misericórdia, né? Vai lá em cima o valor da parcela. Aí você tem que recorrer, às vezes, a um financiamento. E aí tudo é falta de organização. E aí, mais abaixo aqui, nessa mesma estudo, a gente vai ver isso aqui. Quando a gente for analisar aqui os dados, né, que foram lançados aqui propositalmente, é lógico, nessa planilha. Então essa planilha aqui, né, a gente vai se deparar aqui com problemas de pagamentos de boletos que deveriam ter sido pagos e não foram, e
por exemplo, aqui nós temos pagamento de prolabore. Ou seja, a empresa pagou o prolabore e deixou de pagar um boleto. E aí, o prolabore é o salário, né, dos sócios da empresa ou do proprietário da empresa. O prolabore podia ter sido pago no dia seguinte, já que nós tínhamos boletos que teríamos que pagar para não pagar juros. Depois a gente vai analisar isso aqui. Então, assim, às vezes a empresa, por falta de organização, paga algo que não precisa ser pago naquele dia e deixa de pagar algo que era muito importante, que gerou multa, que gerou juros, e aí não tem nem empresa aí, o empresário que suporte isso. A empresa vai à falência. Bom, aqui nós temos algumas vantagens. A manutenção do controle do fluxo de caixa na empresa apresenta as seguintes vantagens. Então, essas aqui são algumas das vantagens, né, de manter esse fluxo de caixa organizado. Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa de um período de tempo determinado. Então, essa daqui é uma das primeiras vantagens, né? A gente consegue controlar as entradas e saídas da empresa num determinado período. Digamos que eu quero analisar aqui, fazer uma análise das entradas e saídas do mês de janeiro. Eu vou lá no mês de janeiro, eu quero analisar o meu fluxo de caixa para verificar se no mês de fevereiro a gente conseguiu vender mais, vender menos, se a gente conseguiu atingir as nossas metas, e aí eu vou analisar e fazer as comparações de um mês para o outro, de um determinado período, de uma semana para outra, de um dia para o outro. Então, o empreendedor ele tem que estar atento a isso aqui, porque a empresa ela só funciona se estiver movimentando, né? Se ela estiver vendendo, seja produtos ou serviços, mas ela precisa vender para ela poder movimentar o capital, senão não flui. Avaliar se as vendas presentes serão suficientes para cobrir os desembolsos futuros já identificados. Ou seja, eu tenho alguns boletos para pagar e eu tenho que analisar, por exemplo, se eu conseguir fazer boas vendas essa semana para pagar os boletos, né, da próxima semana. Então, quanto que entrou? 10 mil? Quanto de boleto tem que pagar? 12 mil? Caramba, ficou feio. Eu tenho 10 mil no meu caixa, eu tenho que pagar 12 mil de boleto. E agora? O que eu vou fazer? Então, se eu estou atento ao meu fluxo de caixa, eu vou analisar isso com um pouco mais de tempo. Porque se eu tenho um tempo, eu consigo, por exemplo, um financiamento, eu consigo dinheiro emprestado com um amigo, eu consigo dinheiro emprestado com uma pessoa, sei lá, com um outro empresário, e aí eu vou cobrir aquela despesa da semana seguinte. Agora, se eu não estiver atento, quando eu chegar lá, eu não vou ter dinheiro para pagar. E vai que é um boleto lá que tem uma multa de R$200 e juros de 10% ao dia. E aí eu vou ficar numa situação complicada, certo? Então a gente tem que... É igual vocês, né? Eu vou começar a tocar na ferida aqui. Tem gente que gosta muito do cartão de crédito. E aí, quando vai aproximando ali o dia de pagar o boleto do cartão de crédito, e se a pessoa não estiver atenta à data de vencimento do boleto do cartão de crédito, ele vai vencer, você vai passar por despercebido, e às vezes você vai ver dali 3 dias depois que o boleto venceu. Deixa eu ver aqui, a Thaís escreveu alguma coisa. Deixa eu mostrar a mensagem aqui para mim ver. Vamos lá. A Thaís escreveu para a gente aqui. Realizar negociação com o que for possível, analisando conforme o que é previsto de entrar. É uma opção. Exatamente. Então a gente tem que fazer essas análises diariamente, né? E não adianta.
depois que o negócio começou a atropelar, gente, fica difícil. Voltando aqui à questão do cartão de crédito. E aí você, só o exemplo, deixou de pagar o cartão de crédito e foi pagar 3 dias depois. E aí você tinha o dinheiro já contadinho para pagar aquela parcela de R$ 2.000. E aí quando você chega lá para pagar aquela parcela de R$ 2.000, ela já está uma parcela de R$ 2.030, R$ 2.040. E aí você fala, puxa vida, mas aumentou desse tanto. E aí você vai ficando desesperado. E aí você não tem o dinheiro para pagar. E esse negócio vira uma bola de neve. E de repente uma dívida de R$ 2.000, dependendo do tempo ali, ela passa para 3, 4, 5, 6, 7, 50 mil, 60 mil e vai. E é muito complicado para depois resolver essa questão. Isso aí, tem que estar bem alinhadinho. Porque se você perder ali o controle da situação, depois fica muito difícil, né, retroceder. E negociar com o banco, principalmente questão de cartão de crédito, não é muito fácil, tá, gente? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Nunca tente negociar com o banco, tá? Nunca vá a um banco para negociar. Você nunca vai ser feliz nessa negociação. Espera o banco vir atrás de você. Espera o banco te oferecer uma proposta. E aí, quando o banco te oferecer uma proposta, você faz uma contraproposta. E aí sim, você vai ser feliz na negociação. Eu nunca vi uma pessoa ir num banco e ser feliz na negociação. Nunca, jamais. Os caras não dão uma proposta boa. Mas se eles entrarem em contato com você querendo negociar, aí sim você vai conseguir uma boa proposta. De repente você vai conseguir pagar o principal. Então, é só uma dica, tá? Nunca vá a banco. Se você está com problema com o banco e você quer resolver o problema, espera o banco entrar em contato com você. A hora que ele entrar em contato com você, aí você vai negociar com ele. E nunca aceite a primeira proposta, porque quando eles entram em contato com você, eles estão dispostos a negociar com você. Então, você vai dar uma ali que não está muito interessado, mas se eles quiserem ali, de repente que você paga o principal, mais uma taxa ali, R$ 100 a mais e tal. De repente você faz essa proposta e tem muitos bancos que estão esperando você fazer essa proposta. E aí você vai e elimina aquele problema. Tá? É só uma dica, né? Eu sei que talvez vocês não estão com problemas aí com o banco. Glória a Deus por isso. Bom, vamos aqui dar continuidade. Alguém quer fazer pergunta, alguma colocação? Pode falar, pessoal, pode ficar à vontade. Só para complementar. Auxilia o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa. Bom, eu faço uma análise do meu fluxo de caixa. Digamos que eu sou o proprietário da empresa, né? E aí vai chegando ali o final do mês, eu preciso pagar os meus colaboradores, eu preciso pagar o salário, né, dos meus funcionários. E aí eu vou analisar o meu fluxo de caixa e eu verifico que eu não tenho todo o dinheiro para pagar os meus colaboradores. E eu preciso pagar. Digamos que está faltando ali R$3.000, R$4.000, falta 5 dias para eu poder pagar os meus colaboradores, e aí eu preciso tomar alguma decisão, alguma atitude para poder conseguir esse valor, né, para eu poder estar pagando os meus colaboradores. Ou pode ser um boleto bancário, ou pode ser uma dívida com o banco, uma parcela da minha dívida com o banco. E aí eu preciso tomar decisões, né, de como eu vou conseguir isso. Existem nas grandes empresas ou nas empresas aí de médio porte um tal de capital de giro. Algumas pessoas aqui com certeza devem conhecer. Nós temos o capital de giro. O capital de giro é exatamente para cobrir essas despesas,
Então a empresa tem esse dinheiro guardado. É lógico que a empresa tem que cuidar desse dinheiro com muita responsabilidade. Tem que entender assim, que aquele dinheiro, digamos que eu tenho 5 mil de capital de giro. Então vai faltar 2 mil para eu pagar o meu colaborador. Então eu vou pegar emprestado aqui do meu capital de giro, vou pagar os meus colaboradores e na primeira oportunidade que a minha empresa tiver, fizer uma venda, eu vou voltar esse dinheiro para o meu capital de giro novamente. Então eu vou deixar ele lá novamente, porque se surgir uma necessidade extrema, eu tenho aquele dinheiro guardado para suprir aquela necessidade. Nós, pessoas físicas, meu pai sempre falava para mim, meu filho, você nunca pode gastar todo o seu dinheiro. Você precisa ter uma reserva. Então meu pai é uma pessoa muito simples, né? Ele não tem assim um conhecimento e não teve muito estudo, mas ele me falava dessa forma, você tem que ter uma reserva, né? Então, para os bons entendedores, uma reserva nada mais nada menos né, um capital de giro guardado para poder usar no momento de dificuldade. Então, se você tem esse dinheiro guardado, surgiu a necessidade de fazer um exame pelo SUS, vai demorar 3 meses. E eu estou muito mal. E eu quero saber o que eu tenho. Então eu vou pagar para fazer esse exame. Mas se eu não tiver uma reserva, um dinheirinho guardado, como que eu vou fazer para pagar esse exame? Não vai ter condição. Eu vou ter que esperar 3 meses pelo SUS, às vezes sofrendo dores, passando mal, sem saber o que eu realmente tenho, sem poder, às vezes, tomar um medicamento porque não sei o que tem. Então, são situações que pode acontecer. De repente, você está de boa e você fica doente, você precisa comprar um medicamento. Mas aí você já gastou todo o seu dinheiro que você ganhou naquele mês. Como que você vai comprar esse medicamento? Se você já gastou tudo que você tinha do seu salário, fica difícil. Ou você vai ter que recorrer no fiado e pagar mais caro, ou você vai ter que recorrer no cartão de crédito e ficar aprisionado, né, a um determinado banco. Entende? Se você consegue equilibrar suas finanças, você tem condição de ter um dinheiro guardado para poder bancar essas despesas extraordinárias que aparecem quando você menos espera. E aí nós temos, né, quando nós falamos do fluxo de caixa aqui, existem algumas despesas que talvez eu não tenha dinheiro no caixa para pagar naquele momento. Significa que a minha empresa está quebrando? Não, nada disso. Às vezes eu não tenho dinheiro no caixa, mas eu tenho 2 milhões de estoque ali na minha empresa. Então eu não tenho dinheiro hoje, mas amanhã pode ser que eu venda uma mercadoria e eu já vou ter dinheiro de novo. Então essa falta ou essa ausência de dinheiro no caixa não significa que a empresa está quebrando. Pode ser que hoje eu não tenho nem um centavo no meu caixa, mas pode ser que amanhã eu tenha 1 milhão. Entende? O caixa não te dá essa dimensão de empresa estar lá no alto ou lá embaixo. Nesse caso, a gente tem que a gente tem que olhar no balanço patrimonial da empresa para a gente saber como que está a situação, né, da empresa. No caso, se a gente falar assim, vou fazer uma análise geral para saber se a empresa está bem financeiramente ou ruim. Aí eu tenho que analisar o balanço financeiro, o balanço patrimonial, o balanço financeiro. Bom, vamos aqui então seguir um pouco. Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado. Entende que aqui fala de um período avaliado. Isso significa que o fluxo de caixa ele pode mudar em função do tempo. Pode ser que no momento que eu estou analisando está apertado, o orçamento está apertado, mas isso pode mudar em função, né, do tempo. Digamos que no mês seguinte, esse mês eu fiz os 10 mil de vendas, meu caixa ficou apertado. Quando é no mês que vem, eu já faço 30 mil de vendas. Bom, aí agora eu já estou trabalhando com folga. Então, o fluxo de caixa ele vai oscilar
né? Tem empresas que oscilam mais e outras oscila menos e outras permanece quase que instável. Aí vai variar um pouco, né, na questão ali de da empresa fazer algumas promoções, alguns investimentos na questão de marketing para poder ali resgatar ou fazer umas vendas um pouco maiores ali em determinados períodos. Mas na regra geral, tem muitas empresas que elas não oscilam. Elas vai mais ou menos assim, o gráfico fica mais ou menos assim, né, estável. E já tem outras empresas, né, que em determinadas datas do ano, o gráfico vai lá em cima. Tem determinadas datas que eles vendem muito. Por exemplo, as papelarias, até citei esse exemplo na primeira aula. As papelarias, elas vendem muito no mês de julho, né, e no mês de janeiro, que é ali o volta às aulas. Então as papelarias vendem muito nesses 2 meses, então o gráfico vai lá em cima, né? E os outros meses o negócio acaba caindo e permanece estável. Bom, vamos aqui um pouco mais. Verificar se os recursos financeiros próprios são suficientes para tocar o negócio em determinado período ou se há necessidade de recursos com terceiros. É outro ponto muito importante dentro da verificação do fluxo de caixa. Eu preciso observar se o que eu tenho de capital financeiro, meu capital próprio, é suficiente para continuar o meu negócio ou se eu vou ter que tirar um financiamento, se eu vou ter que pegar dinheiro emprestado, como que está o meu estoque, né? Se eu estou conseguindo vender, estou conseguindo pagar as minhas dívidas. De repente eu fiz um financiamento em um prédio e agora descontrolou as minhas finanças e eu não consegui repor o meu estoque. Eu vou ter que tirar um financiamento para repor o meu estoque para poder dar continuidade no meu negócio, senão eu não vou conseguir. E aí o fluxo de caixa exatamente eu vou conseguir analisar esses pontos, né, para saber se eu vou precisar de um financiamento ou não. Aí eu posso fazer uma análise um pouco mais abrangente, ali de uns 3, 4 meses atrás, para eu saber se eu vou conseguir fazer ou não os investimentos desejados. Avaliar se o recebimento de vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no período. Eu assumi aqui, eu comprei algumas mercadorias para pagar no dia 20, no dia 25 e no dia 30. Então eu tenho 3 boletos. E aí eu vou analisar o que eu estou vendendo, o que está entrando vai ser suficiente para pagar essas despesas, para pagar essas contas que eu fiz. Aí eu vou analisar o meu fluxo para saber se vai ser, porque se não for suficiente eu vou ter que arrumar outro meio para pagar essas contas. Entende o quanto é importante o fluxo de caixa? Verificar a necessidade de realizar promoções, liquidações, reduzir ou aumentar preços, objetivando o ingresso de recursos da empresa. Bom, aí eu preciso analisar, né? E aí, como eu disse a vocês, se eu analiso antecipadamente, eu posso fazer, por exemplo, uma promoção em alguns produtos para, consequentemente, vender mais para ter um retorno maior. Aí tem gente que tem empresas, o que ela faz? Eu estou passando por dificuldade, eu vou aumentar o preço dos produtos, porque sendo assim eu vou vender, mesmo que seja pouco, mas eu vendendo mais caro, eu vou conseguir cobrir as minhas despesas. Bom, esse é um erro que vai levar a empresa à falência, né? Porque as pessoas, elas começam a comprar, digamos que você tem 100 clientes, e você começa a sangrar os seus clientes, vendendo mais caro. Os seus clientes vão perceber isso, porque eles vão sentir que você está vendendo mais caro. O cliente sente, principalmente os clientes, né? Aí a gente fala de segmentação de mercado. Qual é o tipo de cliente que você atende diariamente? Qual que é o segmento? Qual que é a segmentação? Qual é o tipo de cliente? Nós temos cliente de alto nível, ou cliente assim, de alto poder aquisitivo. Nós temos cliente de médio poder aquisitivo e temos cliente de baixo poder aquisitivo. Ou seja,
qual é o segmento que eu estou trabalhando. No caso, o segmento aqui de alto, nem poder aquisitivo, seria as pessoas que têm mais dinheiro. Essa classe ela não sente muito, ela não sente. Então a pessoa tem condição ali de, às vezes, nem fazer aumentar o produto nos preços, não vai fazer muita diferença. Nós temos os poderes de médio, pessoas com poder de médio poder aquisitivo, pessoas ali que estão intermediárias, essas pessoas já sente um pouco, né? E os de baixo, né, poder aquisitivo, que tem assim, que no caso assim, as pessoas mais pobres, com mais dificuldade financeira, e essas pessoas vão sentir mais ainda, porque elas calculam tudo, né? A gente calcula tudo, a gente faz conta do arroz, do feijão, da manteiga, da margarina, a gente faz conta dos pães, a gente faz conta, e aí a gente vai com a conta pronta, a gente fala, não, vou comprar isso, aí você chega lá e compra só a metade do que você foi para comprar, porque o dinheiro não deu para comprar tudo. Você sente na hora o baque, você, nossa, mas no mês passado eu comprei tudo isso por R$200, esse mês eu comprei a metade por R$200, não, tá errado. O cara vai procurar outro supermercado para comprar. Então é um erro terrível que as pessoas cometem, essa questão de aumentar o preço da mercadoria para poder ganhar mais dinheiro, para poder ali assumir, né, os seus compromissos. Isso aí é um erro, vai dar errado, não vai dar certo, porque as empresas vão procurar outro comércio para comprar. As pessoas, né, vão procurar outros comércios para comprar. Eu acredito sempre nas promoções. Promoção é algo que chama a atenção do cliente. Então você faz promoções, geralmente a gente verifica os produtos que estão mais próximos. Por isso a gente fala assim de controle de estoque. Quem trabalha no controle de estoque tem que estar verificando a questão da data de validade dos produtos. Se eu tenho um produto que vai vencer daqui 3 meses, eu posso colocar esse produto na promoção, porque se ele não sair nos 3 meses, eu vou ter que descartar esse produto, eu vou perder dinheiro. Ah, eu tenho frutas e verduras. Se eu não colocar uma promoção, essas verduras amanhã já não vai prestar mais. Então eu tenho que colocar uma promoção para vender elas hoje, para que eu não perca elas no dia de amanhã. Então são vários produtos que eu posso colocar na promoção, né? Ah, eu tenho uma ponta ali de estoque de piso, ou tem um cimento que vai vencer, que vai ali pedrar se eu não vender, eu posso colocar isso na promoção. E a promoção geralmente ela chama a atenção do cliente, o cliente vai na promoção para comprar um produto e compra outros produtos também. Então você acaba sendo beneficiado com isso, né? No caso a empresa acaba sendo beneficiada com isso. E aí o cara consegue o dinheirinho, né, para poder ali rechear o caixa dele, para ele poder pagar as suas contas. Antecipar as decisões sobre como lidar com sobra ou falta de caixa. Falta de dinheiro, isso é muito difícil. Mas se a gente consegue analisar isso antecipadamente, bom, a Thaís escreveu aqui. Eu vi a mensagem aqui da Thaís, vou passar para vocês. Por isso é interessante fazer uma boa precificação para saber o percentual que pode colocar para fazer a promoção, sem nem que atrapalhe o fluxo de caixa. Isso é muito importante, é um ponto muito importante, Thaís, obrigado aí pela participação. A gente fazer essa precificação, ou seja, a gente fazer uma análise, né, dessas mercadorias e saber qual o valor, né, que a gente pode estar colocando essas mercadorias para que elas, para que não venha afetar, né, a questão ali tanto da empresa quanto do consumidor. É isso mesmo, Thaís? Se você puder falar e explicar melhor também, fica à vontade. Não, isso. Aqui tem uma percentual de margem, justamente. A gente fala assim, vamos fazer uma promoção para os clientes para poder chamar isso. Mas o quanto essa promoção, o quanto que esse percentual vai afetar para mim nos custos que eu tenho que cobrir, nos custos fixos, nas coisas variáveis e tudo mais. Então, até tal ponto eu consigo. Por isso que muitos consumidores, muitos proprietários colocam já assim, 5%, 10%. Às vezes a gente, como consumidor, pensa, é tão pouco, mas é o que dá dentro da margem para cobrir os custos necessários. Então, colocar isso
pensar assim, não, lá na frente, aquele famoso descontinho que o cliente pede, justamente sem, você pode fazer um breve agrado, sem que lhe atrapalhe no que você precisa cumprir. Exatamente, isso é interessante. Aí o que acontece? Toda empresa ela tem uma margem de lucro ali, 10%, como a Thaís explicou, 15%. E para ela poder fazer uma promoção que não vale, né, também perder dinheiro, porque ninguém quer perder dinheiro, a empresa não pode perder dinheiro. Ela tem que fazer uma análise até onde ela pode ali dar um desconto, fazer uma promoção. E a maioria das empresas, gente, eu vou explicar para vocês uma técnica aqui. Por exemplo, eu tenho uma margem de lucro de um produto e eu posso dar naquele produto até 10% de desconto, certo? Quase todas as empresas trabalham com uma margem ali de 5%, 3%, 4%, até 10%. E eu posso dar aquele desconto, né, de até 10%. Mas o meu cliente não sabe disso. Então eu vou fazer uma promoção. Digamos que a mercadoria custa R$100, eu posso dar até 10%. Eu vou jogar minha mercadoria na promoção por R$90. Aí eu coloco lá, promoção de 100 você leva por R$90. A pessoa olha e fala, nossa, R$10 de desconto, vou comprar. Ele vai lá e compra. Ele está pagando o preço que ele iria pagar, né, no valor normal da mercadoria. Então a empresa não está perdendo zero com isso. Ela poderia ganhar mais? Sim, poderia ganhar mais se o vendedor for bom. Tem vendedores que passam com 5%, com 8%, com 7%. A empresa poderia ganhar mais, um pouquinho ali, uma margem um pouco maior. Beleza, ela poderia, sim. Mas como ela precisa vender aquele produto com uma certa, né, ali, rapidez, ela não está perdendo nada, ela está vendendo o produto dentro da margem. E ainda está vendendo mais rápido. Entende? Por isso que muitas empresas trabalham com promoção diária. Não é que é uma promoção assim entre aspas, tá? E aí se você for analisar de verdade, não existe nada de promoção naquele negócio, mas a cabeça das pessoas está naquilo ali. Não, tá mais barato, eu vou comprar. Mas nem precisa comprar, né? Mas compra. Ixi, eu trabalhei como vendedor durante 4 anos. Então, já tenho uma experiência aí, mais ou menos, nesse ramo. A gente fazia umas manobras ali. Lógico que tudo isso é mercado, tá? Não que a pessoa esteja... Não que a empresa é esperta, está te passando para trás. Não, não é isso. A empresa, ela passa aquela imagem ali. Você não é obrigado a comprar, né? Você compra se quiser. Mas é atraente. É atraente. Infelizmente, né, quando a gente vê o nome promoção, pronto, a gente já fica atraído, né? Chegando final de ano aí agora, Black Friday. E aí a televisão custava R$600. Agora na Black Friday ela está custando R$599. E aí você fala, nossa, tá barato demais, eu vou comprar. Será? Bom, pessoal, nós vamos encerrar, já ficamos um bom momento aqui. A gente vai encerrar a aula de hoje. Tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? Amanhã a gente vai continuar falando e a gente vai falar sobre essa implementação aqui do relatório do fluxo de caixa. E amanhã a gente faz a análise da nossa planilha, né? Tem a nossa planilha aqui de fluxo de caixa. Amanhã a gente vai analisar esses dados e aí vocês vão conseguir identificar aqui alguns erros aqui que poderia ter. Depois a gente tem também um relatório aqui embaixo explicando sobre algumas coisas que poderiam ter sido feitas, outras que poderia ter problemas que poderia ter sido evitado. Mas amanhã a gente fala desse assunto, né? E eu vou deixar vocês descansar. Acredito que vocês estão cansados de ouvir minha voz já, eu só fico falando mesmo, vocês quase não falam. Vou deixar vocês descansar e amanhã a gente retorna para a gente concluir esse assunto. Combinado? Combinado, professor. Pessoal, um forte abraço, tenham todos aí uma excelente noite. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.